Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Que a paz seja com sua família. Que a paz do Senhor seja lá com a sua alma. Aquela parte que a gente não vê, mas que existe. A parte que só o Espírito Santo vê. E o Senhor com os olhos dele. As crianças vão sair para o seu primeiro culto de 2025. Crianças a partir de 4 anos. Né? Com a tia que está preparada aí, esperando receber vocês para mais um momento de adoração. Bom, Deus abençoe também as nossas crianças. Meus queridos, você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco também. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Para você que está em casa, em especial você que ainda não serve a Jesus, esta igreja, nessa noite, quer orar por sua vida. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas lutas, mas me deu vontade de a gente orar por você que está em casa. E essa igreja aqui agora, nesse momento, vai parar e colocar a sua vida, a sua família diante do altar do Senhor. Vamos fazer isso, irmãos? Então, levante sua voz, interceda e pede para aqueles que estão assistindo este culto, em especial aqueles que ainda não têm experiência com Jesus de Nazaré. Oramos a Ti, ó Deus, pedindo uma visitação do Senhor. O Senhor sabe quantas vidas estão precisando agora de algo diferente da sua parte. E nós oramos, queremos colocar cada uma dessas famílias, vidas pessoais, no altar do Senhor e rogar que nesta noite, por favor, o Senhor visite cada um dos lares. E nós fazemos isso porque confiamos que o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente porque o Senhor está aqui conosco e está em todo lugar nessa terra. Nós oramos, entregamos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, igreja, se você quiser nos dar honra com a sua visita. Rua da Liberdade, 896, aqui finalzinho do bairro São Judas. Fica bem fácil de encontrar a igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero saudar também os presentes, os nossos convidados. Que Deus abençoe sua vida também. Que bom tê-los aqui nessa noite. Mateus, capítulo 21. E mesmo assentados nós vamos orar a Deus, ou nós vamos ler a palavra do Senhor e meditar no santo livro. Mateus capítulo 21. Como eu sempre faço, eu quero pedir que se você quer ir no banheiro, levante agora e vá, depois volte e se assente. A água dá para esperar um pouquinho, com certeza. Então, se aquiete aí para a gente ouvir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, a partir do verso 18. A palavra do Senhor, nesses versículos de 18 até o 22. 18 a 20. Capítulo 21, Mateus, versos 18 a 20. A palavra diz assim: cedo de manhã, ao voltar Jesus para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela. E não tendo achado senão folhas, disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e exclamaram: como é que a figueira secou depressa? Como é que a figueira secou depressa? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.
Irmãos, este aqui é o último milagre de Jesus antes do seu martírio. Mas eu quero trazer à sua memória algumas palavras da boca do nosso Senhor. Jesus, em João, ele cita, justamente nos últimos dias da sua estadia aqui na terra, ele reúne seus discípulos e começa a dar algumas instruções. E uma das instruções passa pelo consolo. A gente vai encontrar em Mateus 14, eu li aqui a semana passada, foi o tema da nossa mensagem. No capítulo 16, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. E todo ramo que está ligado a mim, esse dá muitos frutos. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Conversando com seus discípulos. Eu não sei se você já parou para pensar, para imaginar que tudo, absolutamente tudo, toda a criação existe com um propósito. Quando a gente vai lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar Deus criando todas as coisas e dizendo por que estava criando. Criou os grandes luminares para dividir dia e noite. Criou a lua para iluminar a noite. Criou o sol para trazer luz ao dia. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz foi com um propósito definido. Toda a criação sem exceção. Quando chegou no ser humano, em Adão e Eva, e na hora do casamento, Deus falou assim, abençoou e disse, multiplicai, sejam fecundos, ou seja, deem frutos. Não fique somente em vocês. Alguns teólogos que defendem que a família, de fato, ela é família quando existe o pai, a mãe e filhos, ou pelo menos um filho. Aí a família está completa. Né? Não sei quantos concordam com isso, mas alguns defendem isso. Porque esse foi o pensamento de Deus. Foi o propósito de Deus em todas as coisas. Criou com o propósito de multiplicação, de frutificação. Mas aí nós encontramos esse texto, que é um texto difícil. Muita gente não entende esse texto. Diz o texto assim, que certa manhã, aqui é a última semana, já tinha acontecido Jesus entrar, só um minutinho aqui, deixa eu prender a folha da minha Bíblia aqui. Já tinha acontecido de Jesus entrar em Jerusalém. Ele foi, nessa última semana, várias vezes a Jerusalém. Ele entrou na cidade, as pessoas estenderam ramos, um tapete com suas roupas, estenderam ramos e começaram a glorificar, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Já havia tido vários acontecimentos. Aqui estão os últimos dias, o último milagre de Jesus. Talvez a gente não tenha ideia, talvez na nossa cabeça, como seria assim o último milagre de Jesus. Talvez algo espetacular, fenomenal, algo que causasse impacto a uma grande multidão. Mas não foi assim. Muito pelo contrário. O último milagre de Jesus foi com uma das suas criações, uma árvore. Não foi para seres humanos. Foi para uma árvore. Não foi para uma grande plateia, foi para os seus discípulos. Então o texto diz, Mateus começa dizendo que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus pousava em Betânia e ia para Jerusalém. Esse era o trajeto dele durante esta última semana. E quando ele chega, bem cedo da manhã, ele vai passando, diz o texto, que ele teve fome. Jesus humano,
teve fome, como Jesus chorou, como Jesus sentiu as nossas dores. Teve fome. Eu queria que você não fechasse sua Bíblia para você acompanhar aqui alguns detalhes desse texto. Ele observa, o Evangelho de Marcos diz que de longe Jesus viu uma figueira. De longe, uma figueira. Mateus omite esse de longe, mas ele fala que Jesus teve fome e se aproximou da figueira. Mas quando se aproximou da figueira, diz o texto, não havia fruto algum. Não havia nenhum fruto, somente folhas. E eu quero agora aqui deixar um detalhe para vocês. A figueira tem uma peculiaridade. Antes de aparecer, ela muda um pouco a ordem. Primeiro aparecem os frutos, para depois aparecer as folhas. Jesus olha para aquela figueira e ele aqui não está usando nenhum poder sobrenatural. Ele teve fome, queria comer e se aproxima, e quando chega não tem nada, não tem um fruto sequer. Aquela figueira estava cheia de folhas lindas, aquela figueira era linda, talvez fosse local de sombra para muitas pessoas que passavam por aquele caminho. Mas a figueira não foi especificamente criada por Deus somente para oferecer sombra. O propósito que Deus definiu para criar a figueira foi para que ela desse frutos, para alimentar as pessoas. Mas Jesus chega e não encontra nada. A gente poderia resumir o seguinte: Jesus chegou junto daquela figueira com fome e saiu com fome, e continuou a jornada até Jerusalém com fome, porque a figueira não tinha um fruto sequer. Jesus tem encontrado algum fruto na sua vida? Jesus tem encontrado algum fruto na sua vida? Ou você é apenas uma figueira bela, cheia de folhas, mas que não alimenta ninguém nessa vida? Ou você é apenas uma bela figueira que só está ali, plantada, mas não tem alimentado ninguém? Tem deixado muitas pessoas com fome. O que é que essa figueira tem a ver com cada um de nós, comigo e com você que está aqui nessa noite? O que é que essa figueira tem a ver com a gente? Primeiro, quero te dizer que Deus criou cada um de nós para produzir frutos. Esse foi o propósito de Deus. Esse é o propósito maior de Deus, para que nós sejamos fartos em frutos, não pessoas estéreis. Deus não nos fez estéril, não, irmãos. Deus nos fez com a capacidade de produzir muitos frutos, mas muitas vezes nós nos comportamos como esta figueira, nem damos frutos ao Filho de Deus, ao Criador. Ele se aproxima da gente e a gente não tem nada para oferecer. Esse relato dessa figueira é muito impactante para a gente. Nós precisamos parar para refletir sobre isso, porque às vezes nascemos, crescemos, amadurecemos e ao longo da nossa história de vida a gente não leva ninguém para Jesus, não dá um fruto. E o propósito para que nós fomos criados, o propósito porque Deus te salvou, o propósito porque Deus colocou o Santo Espírito dentro de você, o propósito que Ele trouxe você para a família de Deus, é para que você dê frutos.
E a palavra de Jesus, lá em João, ele continua no capítulo 16. Se o ramo estiver em mim, ligado em mim, esse dá frutos. Mas o ramo que não estiver ligado em mim, o ramo que estiver ligado em mim, e esse não der frutos, o Pai corta. Jesus cerca de todos os lados. Todo ramo tem que dar. Todo ramo tem que produzir. Porque esse é o propósito de Deus para todas as coisas. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Mas às vezes agimos com a figueira, belos. Adoramos, mas nós não temos fruto. Trabalhamos para Jesus, mas não temos frutos. Dizimamos, mas não temos frutos. Fazemos muitas coisas, mas os frutos que Jesus espera não encontra em nós. Essa palavra de Jesus, essa parábola, esse fato que aconteceu com Jesus é marcante para as nossas vidas, irmãos. Deus nos criou não para a gente ser estéril, mas para produzir frutos. Porque o ramo que não produzir será lançado no fogo. A gente precisa pensar nisso, irmãos. A gente não pode viver mais um dia das nossas vidas sem produzir frutos. E isso abrange tudo na nossa vida e de forma muito especial, nós não podemos passar mais um ano da nossa história sem levar pelo menos uma vida para Jesus. Nós não podemos, irmãos. Porque nós fomos criados, chamados por Deus, chamados para ser discípulo de Cristo, para alcançar pessoas. E eu quero te alertar, em nome de Jesus, Deus não nos criou para sermos consumidores de bênçãos, mas para a gente produzir muitos frutos. Não foi para vir para cá para encher a barriga de bênçãos, para satisfazer as necessidades físicas. Deus nos chamou. O propósito que Jesus veio ao mundo, o propósito que Jesus derramou a sua graça nos nossos corações, foi para a gente produzir, porque desde o início esse é o plano de Deus. Deus não nos trouxe para ser frequentador de igreja, é importante, mas Deus nos chamou para ser pescador, fazer muitos discípulos. Jesus deixa isso muito claro em toda a história dos evangelhos. O que é que esse fato da figueira tem a ver conosco, comigo, com você, com a igreja do Senhor nos quatro cantos dessa terra? Não seja apenas um sugador do terreno onde você está plantado. A figueira estava ali, bela, bonita, cheia de flores, cheia de folhas. Tinha aparentemente vida. Aparentemente vida. Mas não tinha vida. Porque a vida ela se completa quando há folhas e quando há frutos. Mas essa figueira, ela descia com as suas raízes até mais profundo que ela podia chegar e da terra extraía todo o nutriente. Ela se alimentava. Ela ia buscar água lá, por isso que ela cresceu. Senão continuaria uma plantinha nanica, mas ela recebia todo o nutriente que precisava para o seu crescimento. Ela sugava, ela puxava. Mas para que isso? Para a sua própria beleza. Ela ia buscar o nutriente da terra, só para se achar bela, mas não estava produzindo frutos. Sabe que tem gente assim, que estão nessa terra, estão nas comunidades evangélicas cristãs, e só apenas estão sugando o tempo todo, sugando do terreno, sugando os nutrientes, suga tudo,
suga as energias dos líderes. Mas quando se olha e busca o resultado disso, não tem. Porque são vidas secas, vida de fachada. Vida bela, mas de fachada, de aparência. Jesus olhou para aquela figueira e falou, e só faltou dizer para ela: você vive de aparência, porque você não está cumprindo o meu propósito. Você é bela por fora, está sugando a terra, mas você não dá o que você deveria dar. Vida de aparência. Irmãos, isso é outra coisa séria que a gente precisa repensar. Às vezes nós estamos vivendo vida de aparência. Colocamos a nossa melhor roupa e vemos adorar o Senhor. Celebramos a Ele com alegria, com voz de júbilo, com um sorriso nos lábios, mas interiormente nós estamos vazios. Exteriormente é apenas uma fachada, é aparência. A palavra bíblica do Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ele fala assim: eu conheço as suas obras. Eu conheço. Você diz que está vivo, mas você está morto. Não tem como esconder a aparência de Jesus. Em algum momento Jesus se aproxima para confrontar. Em algum momento da vida. Pode crer nisso. O Senhor Jesus, através da palavra profética, fala assim: esse meu povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vida de aparência, vida seca, não edifica ninguém, não traz ninguém, não prega para ninguém. Sugadores, suga da igreja, suga dos professores clerical, suga de quem prega, suga da estrutura, suga de tudo, mas não consegue produzir um fruto sequer. E Jesus sabe disso. Aquela figueira estava ali só para embelezar a paisagem. Eu estava pensando, antes de vir para cá, há menos de 2 meses atrás, nós estávamos comemorando o Natal. Uma das marcas emblemáticas do Natal é a árvore de Natal. Não é isso? Que nós chamamos de árvore de Natal. A árvore de Natal, ela é bela, mas só se estiver enfeitada. Sem enfeite. Segundo, que ela não é árvore. Nunca foi árvore. Pega uma árvore dessa que você compra aí no camelódromo aqui do calçadão ali e planta para ver se dá alguma coisa. Tem muita gente assim. Parece, mas não é. Muito crente assim. Parece árvore, mas não é árvore. Não tem como. Jesus fala: eu conheço as suas obras. Terceiro, o que esse texto, esse ocorrido tem a ver comigo, com você? Se você der frutos, você vai satisfazer os desejos do Senhor. Como é que esse texto aqui começa? Jesus teve o quê? Fome. Qual era o que fez Jesus se aproximar da figueira? A fome, a vontade, o desejo de se alimentar. Foi brincadeira aquilo? Não. Ele estava com fome. Queria se alimentar. Agora imagine só, se fosse cada um de nós, né, nem vamos colocar assim Jesus como o divino, que a gente sempre faz essa ligação, a frustração de Jesus quando chegou lá com fome e não tinha nada para comer. Você já foi num sítio, numa roça, e sonhando em comer goiaba, e sobe no pé da goiaba e depois você não encontra nada? Ou quem
gosta de jaca, que vê aquele pé bonito, aquela jaqueira bonita, aí sobe lá, não tem nada. Quando a gente dá frutos, a gente está satisfazendo um desejo de Jesus. Está deixando Jesus feliz. Você já pensou se fosse o contrário? Se Jesus chegasse ali e naquela figueira e encontrasse figos, a sua fome estaria saciada. Ele teria ficado feliz. Ele não teria ficado decepcionado. Mas aqui ele ficou decepcionado sim. Porque procurou e não achou. Com fome estava, com fome ficou e com fome teve que ir para Jerusalém caminhando. Não foi de carro não, foi caminhando. Gastar mais energias. Jesus estava querendo colher frutos. Mas não havia um sequer. Quantas vidas você já trouxe para Jesus? Quantos frutos você já deu durante a história da sua vida, desde quando você se converteu? Quantos frutos você já trouxe para Jesus? Irmãos, aí a gente vai encontrar aqui o desfecho dessa história, que é interessante. Jesus, quando olhou, quando se aproximou e procurou figo e não encontrou, volto a dizer, e nesse momento já era época de figos. Já era época de figos, mas não tinha figos. Quando ele se aproximou, que procurou, não encontrou, diz o texto, que ele apenas olhou para a figueira e falou para ela. Jesus não estava pirando não, irmãos, falou com a figueira. Nunca mais haja fruto em você. Nunca mais. Sentenciou, maldição, castigo. Nunca mais você vai produzir um fruto, porque o Filho de Deus, o teu Criador, chegou próximo a você e você não foi capaz de dar um fruto para alimentar a fome dele. Nunca mais você vai produzir um fruto. Talvez a gente fale assim, mas coitadinha da figueira, mas por que Jesus fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada nesse mundo que convença a Jesus para a gente não dar fruto. Nada. Não existe nada nesse mundo, não existe nenhum argumento, por mais interessante que a gente ache, que vai convencer o coração de Jesus para justificar a gente não dar frutos. Não existe, irmãos. Aqui é uma situação absurda. Jesus e uma figueira, uma planta, uma árvore. E ele não se deixou levar pelo não fruto. Ele fala assim, olha, nunca mais. Ou seja, irmãos, quem não dá frutos pode ter castigo divino. Isso não é heresia não, irmãos. Sabe o que aconteceu? Não houve frutos, eles foram para Jerusalém. Quando voltaram, os discípulos olharam, viu que a figueira estava murcha, e diz o Evangelho de Marcos, até a raiz. Ela secou, e o texto diz que foi imediatamente. Quando Jesus falou assim, nunca mais você vai dar fruto, ela secou na hora. Porque a palavra de Jesus não volta vazia, é poderosa. Ela não somente deu mais fruto, ela secou. Secou. Até a raiz que sugava os nutrientes, secou, deixou de existir. Ô, irmãos, e se Jesus fizesse isso com a gente? E se Jesus fizesse isso com a gente?
ele chegar próximo de Davi e buscar o fruto e não encontrar. Se Jesus chegar de frente a você, querendo se alimentar, buscar fruto e não encontrar. E se isso que aconteceu aqui acontecesse com a gente, qual seria o nosso fim? Secar, murchar, deixar de existir. Está entendendo porque esse texto é sério? Porque ele nos chama, irmãos. Ele nos chama a atenção que Deus nos salvou para darmos frutos. Se a gente não der frutos, se não for assim, nós estamos correndo um grande risco de ser penalizado pelo Criador, aquele que nos trouxe. Eu acho fantástico, irmãos, mas fantástico mesmo. O Salmo 139, Davi, ele conta a história dele, sabe? Ele fala assim: o Senhor me viu. Quando eu fui, eu não era nem um ser ainda, apenas um embrião, o Senhor me viu. Depois o Senhor me viu crescer no ventre da minha mãe. O Senhor me viu, os meus ossos sendo formados. O Senhor me viu, o Senhor me trouxe à existência. E a partir daí, quando o Senhor me formou, o Senhor contou todos os meus dias sobre a terra. É fantástico isso, a soberania de Deus. Todos os meus dias. Aí ele fala: como é que eu posso fugir do Senhor? Toda a nossa história está aberta diante do nosso Deus. Ele conhece a nossa história. E Ele nos criou com propósito. Ele criou Davi com propósito. Ele criou Nancy com propósito. Criou a Judélia com propósito. Criou Sueli com propósito. E nada pode mudar isso. O propósito de Deus não se muda, irmãos. Só Ele pode mudar e mais ninguém. E o maior... Aí vem a pergunta do nosso breve catecismo: para que fim ou qual o propósito Deus criou o homem? Para adorá-lo e glorificá-lo para sempre, e também para gerar frutos. Senão, não tem graça. Meus irmãos, vidas secas, vidas de aparência. Árvores belas, vidas secas. A gente precisa dar uma repensada naquilo que tem sido o Evangelho para nós. Eu volto a dizer, Deus não nos chamou para ser consumidores de bênçãos. Semana passada, mais uma vez, essa coisa acontece muito comigo. Mais uma vez, alguém me encontrou na rua e falou assim: pastor, como vai o senhor, paz? Eu falei: paz, qualquer dia desse eu vou lá, viu? Eu achei isso, acontece muito comigo, qualquer dia desse eu vou lá, como se fosse até uma satisfação, né? Acho que é mais por isso. Mas não é sede, não é fome de Deus. Talvez quando a coisa apertar, né? Aí vem correr para cá, para a gente orar. Mas Deus nos trouxe à existência para que nós não vivamos de aparência como aquela figueira, mas para que a gente gere muitos frutos. Quem nasceu de novo, quem recebeu o Espírito Santo no coração, esse precisa dar muitos frutos para Jesus. Aquela videira, ela deveria dar um bocado de fruto, deixar Jesus com a barriga cheia, já que ele estava com fome. Jesus quer ver em nós muitos frutos, não apenas um. Não apenas um. Se você não estava aqui, eu compartilhei isso, acho que numa dessas quarta-feiras agora, recente, que terminou um dos cultos aqui de janeiro, e eu estava ali no final, ou no início, depende da sua visão, da sua ótica, e tinha um senhor aqui, eu acho que foi no culto da virada, ou foi no culto seguinte, tinha um senhor ali no fundo, depois ele ficou em pé, terminou o culto, eu fiquei cumprimentando ali, depois ele se aproximou de mim e falou assim: ei, pastor, o senhor já pensou se cada um membro dessa igreja trouxesse uma vida para Jesus em 2025? Eu falei: é verdade. Imagina só. Imagina só. Dizem que Itabuna tem cerca de 40 mil evangélicos ou crentes, nominais e praticantes.
cerca de 40 mil. Mas vamos imaginar os 40 mil, cada um dando um fruto para Jesus esse ano, a história dessa cidade começa a mudar. Quase metade dela vai servir a Jesus. Se no 26, cada um dos 80 ganhar um, como diz a propaganda, acabaram-se os nossos problemas. Porque quem vai, a gente não, irmãos, de vez em quando eu vejo uns crentes dizer assim: Brasil é de Jesus. Que bobagem, que heresia é essa? Está aí, o carnaval já começou, né? Começou já. O Brasil não é de Jesus, enquanto a igreja não partir para evangelizar e ganhar o Brasil para Jesus. A terra toda é do Senhor, a glória do Senhor permeia toda a terra, mas quando se fala é de pessoas, não é a nação, são pessoas. E as pessoas não são. Não são. Nós não temos esse número esmagador de fiéis a Jesus aqui nessa nação. Porque se tivesse, as coisas estariam bem melhores. Mas não são. O Brasil ainda não é de Jesus. Quem sabe um dia. Não estou sendo pessimista, não. Eu quero ver isso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, que essa palavra do Senhor nessa noite traga um alerta. Por quê? Se a gente não viver o propósito de Deus, de gerar frutos, para agradar a Jesus, nós não estamos cumprindo o papel, o propósito. E corremos um sério risco de secarmos, deixar de existir. Que o Senhor nos abençoe. Quero te convidar a ficar em pé. Quero te convidar a orar um pouco. O desafio dessa igreja neste ano é trabalhar muito. Continua todos os anos, todo o tempo. Desafio de alcançar muitas pessoas para Jesus. A jornada já começou. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Jesus tem encontrado algum fruto em mim? Ou ele tem ficado frustrado? Porque se aproxima, olha e não vê nada, só vê folhas, porque a minha vida é uma vida de aparência. Quero te convidar a você fazer a sua oração. E se nessa noite alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, também eu quero te dar essa oportunidade. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Não é para ser consumidor de bênção, não. Jesus vai te derramar muitas bênçãos, com toda certeza. Mas esse não é o principal propósito para que Ele te chamou. Melhor que as bênçãos deste mundo são as bênçãos que Ele preparou para nós na eternidade. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Vamos orar. Pai, rogamos ao Senhor. Eu sei que a sua palavra não volta vazia. Eu sei que para cada momento que nós paramos aqui nesse lugar para falar do teu livro, é porque o Senhor nos despertou, a ação foi do teu Espírito Santo, trabalhando no coração dos que ensinam, dos que ministram a tua palavra aqui, para a salvação, para a edificação, para despertamento da sua igreja. E eu peço que essa palavra produza resultados. E eu creio que isso vai acontecer. Eu creio. Porque é a tua palavra mesmo que diz, ela não mente. Passa céu, terra e mar, tudo que existe, mas a tua palavra permanece. E ela não volta vazia. Por favor, que este ano seja um ano de grandes frutos, de muitos figos
em nome de Jesus, que nós deixemos o Senhor feliz, como igreja, como comunidade, como discípulos. O Senhor se alegre conosco, quando o Senhor olhar e ver os resultados. É por isso que nós pedimos que o Senhor não nos corte, continue nos ligando, nos alimentando do tronco da videira, Pai, em nome do Senhor, para que possamos atrair e produzir muitos frutos, atrair pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho. Oh Deus, por onde a gente passar, por onde a gente ir, por onde a gente caminhar, que o Senhor coloque os eleitos em nossos caminhos, e o Senhor abra a nossa boca, tira de nós a vergonha, a timidez, para falar do poder do Senhor, da salvação. Tira o medo e todo embaraço que possa existir no nosso coração, que nos impede de sermos ganhadores de almas, pessoas que deem muitos frutos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, que a gente não... Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa igreja o Senhor faça uma mudança radical, de figueiras com folhas para figueiras com frutos. Nós oramos a Ti, crendo que esse é um milagre, ó Deus, que acontece promovido pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. E Deus abençoe.